Eu quero falar sobre a minha experiência quando eu encontrei o budismo de Nichiren Daishonin e a Soka Gakkai Internacional. Eu Foi no ano 2007. Eu tive uma experiência bastante dramática de ruptura com a minha família e também de como eu poderia dizer, aqueles momentos de mudança. Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, e eu tive, como eu disse, esse momento bastante grave de ruptura com a minha família. E também de ruptura com o mundo que eu vivia antes, com o meu mundo adolescente, digamos assim. E fui abruptamente jogado no mundo adulto de uma forma bastante violenta, através de um problema gordo, realmente bastante importante, dentro da minha casa, com a minha mãe e com um dos meus irmãos, na presença da minha avó e das minhas três sobrinhas, que eu considero como minhas filhas. Eu acho que foi o momento mais humilhante, mais terrível, mais denigrante da minha vida, quando eu tive que sair da casa da minha mãe, apenas vestindo uma bermuda, completamente ensanguentado por causa da violência que eu tinha sido submetido. E isso fez com que curiosamente, nesse mesmo dia, eu encontrar o budismo, eu encontrar uma pessoa que estava convidando um amigo meu para ir para a reunião budista. E, na verdade, eu acabei aceitando o convite por intrusão. Eu me ofereci para participar, para querer ir na reunião, enquanto o meu amigo, que realmente era o convidado, ele recusou. Eu estava na casa dele, ele tinha recebido a visita de um amigo praticante do budismo, e esse amigo queria que ele fosse a uma reunião budista. Ele se recusou, mas eu estava ali e achei super curioso. Eu tinha esquecido da minha condição daquele dia, né, da vida que eu estava levando, que eu estava começando a levar, da situação que eu tinha vivido naquela manhã. E eu simplesmente aceitei, por curiosidade. Falei, que legal, eu quero conhecer. Então eu fui, a minha primeira reunião budista foi no ano de 1986, e eu fui nessa reunião. E na verdade eu fiquei bastante impressionado. Eu já tinha ouvido falar do budismo uns anos atrás, porque eu também, motivado por uma curiosidade, eu tinha ido eu pedi para o meu irmão ir numa casa onde eu sabia que havia umas reuniões, eu não sabia do que era. E nessa casa, o meu irmão então perguntou, pediu informações e disseram para ele que ali havia reuniões budistas. Eu me apresentei um dia, me sentei, escutei a parte inicial da reunião, como eu não conhecia nada e ninguém. Quando terminou a parte inicial da reunião, que é o Gongyo e o Daimoku, eu simplesmente me levantei e fui embora. E não falei com ninguém e tal. Ou seja, eu tive o contato com o Namyoho Renge Kyo e com o Gongyo, mas eu não sabia o que era aquilo. E anos depois, tempos depois, eu me autoconvidei para ir numa reunião budista na qual eu não era nem convidado, eu me autoconvidei para ir. E essa reunião foi o princípio de uma mudança vital na minha vida, muito importante. Eu era jovem, tinha 19 anos. Obviamente estava cheio de ideais, cheio de coisas é, na cabeça que eu queria realizar, que eu queria fazer. Não tinha muito claro o que eu queria fazer na vida, mas eu sabia que estava relacionado à educação, estava relacionado ao autoaprimoramento, estava relacionado a alcançar êxito na vida, alcançar é, um desenvolvimento tanto pessoal, intelectual, espiritual, né? Galgar.
níveis mais altos de desenvolvimento. Isso já estava na minha vida, mas eu não sabia exatamente como eu ia conseguir isso. Então, eu fui, conheci o budismo, achei muito interessante, havia muitíssimos jovens, havia muita energia, energia real, de verdade, saindo mesmo de dentro da vida das pessoas, a gente via pessoal jovem, com uma energia, com uma disposição. Falei, uau, isso é legal, né? As coisas que eu ouvi não eram sobre religião, eram sobre posicionamento na vida, quem você quer ser na vida, né? Que vitórias você quer conseguir, é como você quer se desenvolver. Isso tudo me impactou. De serem pessoas jovens que estavam ali. Tinha um homem, um senhor maior, seu Dionísio. Ele fez um relato sobre a experiência dele praticando o budismo. Ele tinha sido gari, tinha sido varredor de rua, e agora ele era uma pessoa importante dentro do governo. Não era funcionário público, ele era, não sei se era bem político exatamente, agora não me lembro. Mas ele tinha transformado completamente a situação dele, de um senhor que varria a rua, né, que é respeitoso, obviamente, mas que ele conseguiu desenvolver todo o potencial e suas capacidades na sociedade e alcançou um nível completamente distinto do que ele tinha. Isso me marcou bastante. Me chamava a atenção dele, da maneira como ele falava, né, com a força, com a energia que ele falava. Então isso me chamou bastante atenção e todos esses aspectos começaram a me interessar o budismo. Em 87, depois de estudar, de pesquisar, de várias reuniões, de falar com várias pessoas, de analisar e de praticar, eu comecei a sentir que realmente eu deveria me oficializar como praticante e seguidor e, e membro da Soka Gakkai, que é a organização que agrega os budistas da linha Nichiren, da linha de Nichiren Daishonin. Bueno, o que eu quero falar com isso tudo é que durante mais de 20 anos, desde 1987 oficialmente, 22 de fevereiro de 1987, eu me tornei membro da Soka Gakkai, e aí eu comecei a aprender que o budismo não é uma filosofia vaga, não é uma coisa, ai, tá longe da vida real. Não. A Soka Gakkai, ela existe para fazer a transposição da filosofia do budismo à prática real do budismo no dia a dia. Na Soka Gakkai fala fé, prática e estudo. Ou seja, você deve ter fé nos ensinamentos budistas, mas não essa fé cega, absurda, de que simplesmente você vai seguir de olhos fechados. Não. De fato, a oração budista não é feita de olhos fechados, ela é feita de olhos bem abertos. Mas os olhos externos estão abertos e os olhos internos estão voltados para nós. Logo vem a prática. A prática do budismo, a prática religiosa do budismo, é a prática da recitação de um sutra, de um mantra chamado Nam Myoho Renge Kyo, e uma pequena liturgia budista baseada no Sutra de Lótus. Fragmentos de um capítulo do Sutra de Lótus. De 2 ou 3 capítulos do Sutra de Lótus. Que é pouquinho e de manhã a gente faz e pela noite a gente faz. Então essa é a prática, digamos, da teoria religiosa do budismo. Logo, vem o estudo. O estudo pois isso, conhecer o que você está fazendo, né? Entender o que você está fazendo. Essa é a prática, digamos, a parte religiosa. Agora, a Soka Gakkai existe para para trazer esse budismo para a vida diária, porque simplesmente rezar, não muda a vida de ninguém. Rezar, dentro da filosofia budista,
é você se conectar, é o religare, é você se conectar com as suas forças internas. O Buda, ou a iluminação, no budismo de Nichiren Daishonin, é autoiluminação, é uma coisa que vem de dentro, ou seja, as capacidades inatas do ser humano estão ali, precisam ser desenvolvidas. Então, quando a gente recita Nam-myoho Renge Kyo e faz a leitura do Sutra, o que a gente está tentando fazer é ativar essa luz interior que existe em todas as pessoas, na forma de iluminação, que é o estado de Buda que a gente chama. Então é ativar a nossa iluminação, né? Acender a nossa luz interior. E a partir daí, então, a Soka Gakkai o que faz é transformar. Vamos lá. O que é praticar o budismo na vida real? Praticar o budismo na vida real, dentro da concepção da Soka Gakkai, que eu acho que é o que mais interessa hoje em dia, né, para os praticantes do século XXI, praticar o budismo, é transformar os ensinamentos budistas em atitudes reais para mudar a vida real da pessoa. Então, concentrar-se num mantra, recitando Nam-myoho Renge Kyo, neste momento da recitação, é para a gente alcançar a nossa, despertar as nossas potencialidades. Né? Na vida real, é usar essas potencialidades para desenvolver a sua vida no aspecto que você queira desenvolver. Então aí a Soka Gakkai faz essa transição, né? Da prática espiritual à prática real, que é o que interessa para todo mundo. Todo mundo quer praticar uma religião para transformar a vida. E na verdade, não é que a gente quer praticar uma religião, a gente quer transformar a vida. A religião, a filosofia, ela dá as bases, né? Logo, a gente precisa transformar essa filosofia em ação, porque senão fica só no mundo filosófico ou espiritual. Né? Então é assim que a Soka Gakkai ensina a gente a transformar a vida através dos ensinamentos budistas. Então é fantástico, isso me transformou a minha vida. Eu tinha 19, 20 anos, isso me ajudou a transformar a minha vida. Eu passei 20 anos dentro da Soka Gakkai aprendendo a desenvolver liderazgo interior. Esse aqui é o ponto mais fantástico, né? A Soka Gakkai sempre está direcionada para criar líderes, mas não líderes dos outros, para criar autoliderazgo, para que eu seja capaz de controlar minhas emoções, de através da iluminação da minha mente eu possa descobrir os meios, os mecanismos para transformar a minha vida real no meu trabalho, nas minhas relações, na minha convivência, não? Na minha relação com a natureza, através de ensinamentos budistas, por exemplo, como Eshofuni, que é a inseparabilidade do ser e do ambiente, a gente aprende então que esse conceito budista, Eshofuni, que parece uma coisa não, é uma coisa real, né? Através de ações, por exemplo, de ações de ajuda ecológica, desenvolvimento de ações mesmo para manter e preservar a natureza, por exemplo. Quando a gente fala no budismo de outros conceitos que parecem tão longe da realidade, a gente nota que dentro da Soka Gakkai a gente consegue traduzir isso em conceitos reais que a gente pode realmente aplicar. São ferramentas, o budismo oferece ferramentas e a Soka Gakkai traduz essas ferramentas de maneira que a gente possa aplicar no dia a dia. Né? Por isso existem tantas pessoas com tantas experiências diferentes dentro das reuniões, entre os membros da Soka Gakkai. Né? Esse é o mais bonito da gente ver. Como é que o budismo e os ensinamentos budistas, ele funciona nas relações humanas, nas relações de pareja, por exemplo, né? de casal, no ambiente de trabalho. Eu apliquei durante toda a minha vida no ambiente acadêmico, na maneira como eu aprendi a desenvolver determinadas técnicas e valores internos meus que foram desenvolvidos, que me ajudaram
socialmente, né, avançar no meu trabalho, avançar na minha vida pessoal. Essa é a minha experiência com a Soka Gakkai e com o budismo Nichiren. Agora foi só uma pincelada geral, mas eu quero continuar desenvolvendo essas ideias e os conceitos do budismo é, com você que está aí me escutando. Eu espero que você goste, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, pelo menos esclarecendo. E eu quero continuar. Se você quiser, pode enviar suas perguntas, suas dúvidas, por exemplo, como é que o budismo funciona na vida diária, que mecanismos a gente pode utilizar para atuar realmente, fazer a transformação, né, na vida. Como trabalhar com meus objetivos, como detalhar os meus objetivos e alcançar esses objetivos, né? De que maneira eu posso também contribuir para a iluminação e o desenvolvimento de outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui agora com você, conversando sobre isso, falando sobre a minha experiência, porque esse é o meu desejo, que outras pessoas também possam é, sentir que podem realmente transformar, a gente pode realmente transformar a nossa vida. A revolução humana de uma única pessoa pode criar e transformar a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. A gente tem vários exemplos sobre isso. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Jesus Cristo. Todos esses eram pessoas que, num determinado momento, descobriram suas forças interiores, suas capacidades, e através de apenas eles acreditarem que podiam fazer, transformou a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, e até hoje, não? Então fica aqui minha proposta de que a gente continuar essa conversação em algum momento. Eu gostaria muito de poder desenvolver é, todo esse conhecimento, essa sabedoria budista trazida para os dias atuais, para o século XXI. Como praticar os ensinamentos budistas para o século XXI, né, com a linguagem do século XXI e mais para transformar as nossas situações de vida, seja ela qual seja. Se você focar e aplicar os ensinamentos budistas da maneira correta, não só o ensinamento budista, mas buscando ressonância, né, desse ensinamento nas neurociências, por exemplo, na programação neurolinguística, em outras ferramentas hoje modernas e importantes e potentes para ajudar nessa transformação e da gente alcançar os nossos objetivos em qualquer aspecto da vida. Tá ok? Eu sou coach vital, sou Bisa. Tenho uma conta no Instagram que chama Coach Vital, @Coach Vital, e a gente pode se comunicar por ali e também por outras redes que logo em seguida a gente vai passando, tá ok? Pois nada, muito obrigado.